como nasce uma revista que se transforma em um movimento literário internacional. Neste episódio, o editor da revista Autorretratos revela uma história que mistura acaso, intuição e destino. Uma narrativa real que começa com uma ideia simples e termina em algo muito maior do que se podia imaginar. Descubra o que há por trás da voz, que mudou o cenário literário contemporâneo. Um jovem professor, um mundo em crise e uma decisão que mudaria tudo. O editor da revista Autorretratos relembra como um gesto de coragem deu origem a uma das revistas literárias mais amadas do país. Com vocês, ele, Ricardo Neto, o editor-chefe da revista Autorretratos. Então, vamos lá, né? Sobre a história da Autorretratos, como a revista nasceu. Sim, é o que todos Primeiro, querem saber, eu preciso Ricardo. dizer que eu sempre gostei de internet. E desde quando a internet surgiu nas lan houses, porque assim, eu sou de 1990 e eu sou a única geração que acompanhou esse movimento quer dizer, a última geração que acompanhou esse movimento da transição Sim. entre o analógico para o digital. Então a internet para mim sempre foi algo muito mágico. Eu sempre gostei, sempre dominei tudo da internet, os programas de edição. Então assim, eu me capacitei como autodidata mesmo na internet. Então, do Facebook, de todas as redes sociais, eu dominava absolutamente todas essas ferramentas. Então, vamos direto ao ponto, como nasceu a revista Autorretratos. Então, Me conta, Ricardo. eu sempre participava de muitos grupos de cinema, porque eu sou cinéfilo, eu gosto muito de cinema e literatura. E eu criei um grupo durante a pandemia, um grupo que era no Facebook, o Literatura e Cinema. Esse grupo chegou a 15 mil. Nossa, Ricardo. Se não me engano, bateu até 20. Eu sei que esse grupo não existe mais, eu arquivei. E foi o maior sucesso, foi um dos maiores grupos de literatura do Brasil, né? Porque estava todo mundo lá e tinha pessoas também de outros países e eu comandava esse grupo de literatura. A gente compartilhava muitas coisas sobre artes em geral. E foi neste grupo que eu conheci muitos escritores, muita gente que escrevia. E tinha uma autora do Rio de Janeiro, a Vera Lúcia, que se tornou muito minha amiga. E eu comecei a trabalhar para ela, corrigindo artigos. Eu estava recém-formado, sou graduado em letras, com habilitação em língua portuguesa e língua brasileira de sinais, tenho uma pós-graduação em ensino e metodologia de língua portuguesa e suas literaturas, e eu estava recém-formado, quer dizer, eu tenho uma graduação em língua portuguesa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a pós-graduação pela Uniaselv. Grande Ricardo. Eu, recém-formado, eu queria trabalhar. Eu queria começar a trabalhar logo, urgente. Tava precisando de dinheiro. Claro, formar e já aí, começar na área, né? todo mundo naquela pressão. Não, Ricardo, você terminou a graduação, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. E eu, muito objetivo, pensei, não, olha só, a gente está passando por um momento de transição, o mundo está vivendo uma revolução muito grande, que é uma revolução tecnológica. A inteligência artificial, pois é. Depois da pandemia, o mundo era uma coisa antes da pandemia e se tornou outra depois da pandemia, né? Há um traço histórico aí que os historiadores podem falar melhor sobre isso futuramente, mas a gente está em um novo momento, né? Sim, perfeito. Numa nova era digital aliada aos mecanismos de inteligência artificial. E eu naveguei nessa onda, porque assim, eu comecei a corrigir artigos para essa escritora, Vera Lúcia. Ela mandava os artigos para eu fazer a formatação na BNT para mandar para uma revista, não vou citar o nome. Essa revista não era uma revista, era um site que publicava artigos científicos. Ninguém acessava esse site. Eu fui ver os números lá, ninguém acessava. Ela pagava R$300 todo mês para corrigir o artigo e mandar para essa revista, que ela chamava de revista. Eu disse, você não está mandando artigo para ninguém tá lendo isso, ninguém acessa esse site, né? Isso é um caça-níquel. Seu humor é ótimo, Ricardo. E aí eu disse, eu vou fazer
Aí, como eu tinha mais amigos escritores, eu tive a ideia eu disse, olha, eu vou fazer uma revista de verdade, porque eu estava tão indignado com aquilo, né? Eu disse, eu vou fazer uma revista de verdade. A revista precisa ter a cara da pessoa, precisa ter uma mini biografia. E aí eu chamei todo mundo não, foram umas 5, 6. É a primeira edição da Autorretratos, que é a edição Sensações, tá? Tá no link da bio lá no Instagram. Então, a primeira edição É a edição Encontros, Ricardo. foi, assim, algo que eu disse ao pessoal. Eu reuni aquelas pessoas, acho que foram 10 ou 12, nem me lembro ao certo. Eu reuni e disse assim, pessoal, eu joguei no grupo, né? No grupo Literatura e Cinema. Meus amigos queridos, quem quiser participar, eu vou montar uma revista aqui. Puta marqueteiro. Vai se chamar Edição Encontros. Vocês mandem o texto que vocês bem desejarem. Não vai ter tema nenhum. Vocês mandam o texto que vocês quiserem. A poesia, o conto, a crônica. Eu fiz assim rapidinho. Mandem aí os textos de vocês. Aí o pessoal topou, né? Eu cobrei um valor irrisório, né? De R$ 50. Eu estava precisando pagar uma conta. E eu estava desempregado. Porque eu estava recém-formado e todas as escolas, né? Eu fui de escola em escola aqui na cidade, entregar um currículo, porque eu estava recém-formado, eu queria trabalhar. Ninguém deu importância, né? Eu me senti completamente rejeitado pela educação. E eu também queria ser professor universitário e tudo mais, eu tinha aquele sonho, eu queria ser professor universitário. Os meus professores queridos da universidade, que eu tenho maior admiração, né? Estavam torcendo muito para eu conseguir e tal. Só que eu tinha que fazer mestrado e doutorado. E eu não queria isso, porque seria mais uns 10 anos da minha vida. E eu acho que eu já estava me sentindo pronto para entrar na sala de aula como professor, porque eu sou licenciado em letras, né? Então, voltando ao ponto. O que aconteceu foi o seguinte. Eu disse, pessoal, vou fazer aqui uma revistinha aqui legal para vocês. E a Vera Lúcia, ela era uma pessoa completamente apaixonada por revista. Ela só falava em revista. Ricardo, corrige meu artigo para revista, 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 revista. Ela foi um anjo de luz, né? Porque de tanta palavra revista ficar martelando na minha cabeça, foi o universo dando já um sinal através dela que o meu futuro profissional seria uma revista. Mas eu não tinha a menor visão disso ainda. Sensacional, cara. E o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal mandou os textos, eu fiz uma revista bem legal, né? Coletei ilustrações em bancos de ilustrações e tal, montei uma revista legal, o pessoal adorou. E eu paguei a conta, que eu estava precisando pagar uma conta. Eu estava completamente sem dinheiro e desempregado. Aí, Que situação. eu lancei a primeira edição e eu disse, poxa, agora eu só tenho isso. Eu fiquei desempregado porque eu tinha um outro emprego digital e tal, mas assim, eu trabalhava para outra pessoa. E aí, encerramos o contrato e tal, eu fiquei completamente desempregado e disse, pronto, eu só tenho agora essa ideia da revista. E na época era o único meio de sobrevivência para mim. Eu disse, nossa, como eu já lancei essa revista, será que no mês seguinte eles vão querer novamente? Aí eu lancei no grupo, pessoal, vocês querem novamente? Eles adoraram a revista. Ricardo, que revista linda, edição Encontros. As Nasceu a ilustrações marca. são muito Genial, bonitas e Ricardo. tal. Aí eu lancei. Vou lançar a segunda edição no mês seguinte. Nisso, a gente já vai completar 40 edições, agora em dezembro de 2025. Meu Deus. Quantos anos tem a revista Autorretratos? Eu nem sei. Quantos anos tem, gente? Faz a conta aí. 3 anos e 4 A meses. gente vai completar 40 meses de trabalho. São mais de 1.400 autores já publicados. Eu não sei em que ano a gente está. A revista Autorretratos, ela tem um calendário próprio, que é o número da edição, né? 38ª, 39ª e agora a 40ª edição. Então são 40 meses de trabalho. Para mim, eu tô contando assim, 40 meses de trabalho são 40 vitórias. Cada revista, cada edição é uma Você vitória. é fora de pra série, mim, Ricardo. né? E eu me sinto realizado profissionalmente e artisticamente, porque eu também sou um artista. Eu amo fazer esse trabalho. E ao longo das edições, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, até chegar É revista aqui que não acaba na mais. edição 40 em dezembro, foi só aperfeiçoamento. Foi só aprofundamento, porque eu fui pesquisar sobre revistas, eu fui pesquisar sobre ilustrações, né?
eu fui me profissionalizando Caramba, incrível isso. na própria empresa que eu criei, que é a revista Autorretratos. Então é muito curioso isso, né? Porque assim, eu não estava conseguindo achar emprego e tinha um amigo que eu tinha conversado comigo, eu disse, meu amigo, eu estou desempregado, não sei o que eu faço, porque eu como professor, parece que o sistema está me rejeitando, porque eu não estou conseguindo. Eu passei num concurso em Jandaia, no Rio Grande do Sul, e na hora de ir eu não tinha dinheiro para passagem aérea, a família não queria que eu fosse embora e tal, ir para outra região. Eu sou aqui do interior da Bahia, do Recôncavo da Bahia. E então, o que é que acontece? Minha vida mudou completamente. Porque assim, me parece que todo mundo sabia que eu seria um empreendedor, que eu tinha esse espírito de empreendedor, mas eu não via isso em mim. Você não sabia? Se alguém viu, não me disse. Porque a história, a vida da gente é uma autodescoberta constante. Você está sempre se descobrindo. Eu estou sempre descobrindo algo novo, algo sobre mim e com todo mundo é assim também. Porque a gente nasce numa inconsciência e ao longo dos anos vamos nos tornando consciente Conscientes? de alguma coisa que talvez eu não tenha uma nomeação ainda, sabe? Então, assim, é um mistério. Eu vivo sempre um mistério. A revista é mistério também, porque ela trabalha com a palavra, com pessoas. Então, é algo muito mágico e que eu gosto muito de fazer. Editor Ricardo, o senhor mencionou a um autor que a Autorretratos nasceu de uma prática dadaísta e de uma indignação com o trabalho de corrigir artigos para, digamos, pseudos-revistas. Os autores querem saber qual é o sentimento hoje, após quase 40 meses de trabalho, ao ver a revista como a principal forma de autorrealização profissional e artística, e qual é o mistério que mantém essa revista tão viva e elegante. Fiz aqui uma síntese das perguntas que recebemos de seu público. E falando em mistério, eu não falei ainda sobre o nome da revista. O nome da revista? Olha só, que curioso. A revista, ela é um insight. Porque eu fiz a prática dadaísta, que é você reunir várias coisas sem que não fazem sentido, mas que ganham sentido. Porque quando eu peço para os autores mandarem para a primeira edição, perdão, eu tinha falado da edição Sensações. A primeira edição, o nome foi Encontros, tá? Eu nomeei como edição Encontros, porque era um encontro daquelas pessoas, daquela egrégora. Vou chamar de egrégora e depois eu vou explicar aqui, daqui a pouco eu explico o que é uma egrégora. Pois eu pesquisando, estudando muito, porque eu sou esse profundo estudante. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre descobrindo coisas novas. Tanto que as edições da revista Autorretratos, as capas de 2026, o projeto gráfico, né, e estético de 2026 já está 50% pronto. Eu já tenho as capas de janeiro, de fevereiro, de março, abril, junho, sabe? Porque assim, eu vou tendo as ideias, eu vou tendo os insights e vou trabalhando naqueles insights. Às vezes, quando chega o ano seguinte, aquele projeto está pronto, por exemplo, 2025, as revistas de 2025, as capas, o projeto estético, gráfico, já estava pronto em 2024. Só os autores que não conheciam, mas a revista já estava pronta. As capas, a temática, a trilha sonora, mas só que vai acontecendo algumas mudanças no meio do caminho. É o mesmo processo de um escritor, é o mesmo processo de um músico compondo, sabe? É uma composição. Eu faço uma composição poética. E os autores do lado de lá estão fazendo a composição deles também. Cada um deles tem uma história diferente com a revista. Tem algo para dizer sobre a revista. Isso não é mágico? Mais mágico ainda é o nome da revista. Porque quando eu me indignei com a Vera Lúcia, que mandava os artigos para publicar num site que tinha o nome de revista, que não era site, não era revista, não era nada. Porque eles só transformavam o arquivo no PDF e colocavam no compartimento lá do site. Aí você tinha que procurar
o nome do artigo, clicar, ler o artigo, não via nem a cara da pessoa. Aí eu disse, não, precisa ter uma foto. Porque aí a foto já valoriza a pesquisa. Todo mundo quer saber quem foi que escreveu aquele texto. Todo mundo quer saber quem é aquela pessoa, de onde ela é, quais são as redes sociais, né? E aí, quando eu fiz isso, eu pedi, eu fui na... Olha, eu fiz a prática da Daísa. Vocês mandam os textos que vocês quiserem, não tem tema definido, e até hoje é assim. Os temas, entre aspas, eu chamo de perspectiva temática. Por exemplo, a edição de novembro, a edição leveza, eu nomeei como leveza. O que é a palavra leveza? O que é que a leveza remete a cada um dos autores? Aí você vai encontrar lá no lançamento, na edição, né? A gente teve a edição sacerdotisa, a edição Dionísio, agora recentemente foi um grande sucesso. Então, assim, eu deixo sempre uma perspectiva temática, mas o tema é livre. Os autores podem mandar o texto que eles quiserem. Porque se eu fosse definir tema, muita gente ia achar que não ia se enquadrar ali, né? Porque você já pensou procurar unificar, objetivar a revista a um tema? Não dá, a literatura é o todo. Não dá para fragmentar, eu acho que, sabe, não dá para definir tema. O tema é o carro-chefe da parte estética da revista. Sim, voltando. Eu pedi para os autores mandarem um texto sem tema, eles iriam escolher o tema de cada um. E eu disse, eu vou aqui na minha estante, eu vou pegar a antologia de Mário Quintana. Na época eu estava lendo Mário Quintana, eu gosto muito. Fui na estante e peguei o livro, a antologia. Eu vou abrir aqui essa antologia e o primeiro nome que sair, eu vou batizar a revista. Eu abri na página que tinha o poema Autorretrato. Aí eu vi que as coisas se encaixaram. Né? A revista Autorretratos. Pronto, eu fechei. Fechei o quebra-cabeça. Sabe? Foi muito bom isso. E hoje eu percebo, eu sou uma pessoa muito do astral, da sensibilidade, eu capto as coisas assim no ar. E sinto a energia das pessoas que estão próximas a mim, eu percebo muito. Eu tinha uma amiga que ela dizia que eu tinha uma mediunidade muito forte, que eu precisava trabalhar essa mediunidade e tal, mas eu não quero... A minha mediunidade é a arte, eu já faço o meu trabalho todo com arte. A egrégora é um campo coletivo de energia, de pensamento e de emoção, que é criado por um grupo de pessoas em torno de um mesmo ideal. O ideal da revista Autorretratos é reunir vozes autênticas, pessoas que escrevem seus sentimentos, pessoas que escrevem suas dores, suas desilusões, suas esperanças. É uma revista de sonhadores. Eu sou um grande sonhador também, sabe? Então, como é que isso se aplica a Autorretratos? A Autorretratos, ela reúne mês a mês dezenas de autores, colaboradores em torno desse ideal artístico e simbólico. Eu penso que a Autorretratos, ela é um arquétipo. Um arquétipo porque você tem um ritual, né? Cada edição tem um nome, tema, tem uma estética, tem uma paleta de cores. A revista, ela é muito bem trabalhada. Desde o processo da diagramação, com o Tiago Pacheco, lá do Amapá. Tiago, sei que você está me ouvindo, muito obrigado, você é um grande profissional. Eu dei autonomia ao Tiago Pacheco, quando a gente se conheceu, eu disse, olha, você pode criar... Eu disse, eu vou querer a revista, eu vou querer a diagramação nesse modelo aqui, tal. E ele queria uma liberdade criativa, eu dei a liberdade criativa para ele. Eu disse, você pode fazer do seu jeito, tá? E ele faz um trabalho apaixonante, muito elogiado, toda a diagramação. As ilustrações já são comigo. Eu amo ilustrações, eu amo cinema também. Eu acho que vem muito das ilustrações, das cores, dessa fotografia que você vê na revista Autorretratos. Essa fotografia vem
dos mais de 2.000 filmes que eu já assisti, porque eu sou um profundo cinéfilo. Eu estou sempre assistindo filmes. Desde 2013, quando eu entrei na universidade, eu me apaixonei pela literatura, tive acesso ao cinema através da minha professora Angela Vilma, que me colocou no universo do cinema, e eu me apaixonei, eu descobri o cinema. E a fotografia também, porque eu também tive uma fase da minha vida que eu fui fotógrafo, né? Então, assim, toda essa bagagem foi um aperfeiçoamento para chegar nesse trabalho que as pessoas acham incrível, acham maravilhoso, completamente artístico e artesanal também, né? Porque é um trabalho que é feito com muito carinho, é feito pelas minhas mãos. Então, tem uma energia emocional, tem um sentimento e tem o mistério dessa permanência, essa identidade simbólica e central que é o autorretrato. O autorretrato. O que é o autorretrato? É uma selfie, né? Você aparece ali com o seu texto, com a sua palavra, outras pessoas descobrem. Muitos autores escrevem para mim dizendo: Ricardo, depois do autorretrato eu consegui publicar um livro, aí eu recebo os livros que o pessoal publica. É uma coisa magistral, né? Como eu realizo sonhos. Nossa, olha só. Eu descobri que o sonhador realiza sonhos também. Muita gente realizada na literatura em tão pouco tempo, a partir desse trabalho que é Autorretratos, que são os autores que constroem através dessa egrégora. Eu chamo de egrégora. A egrégora, porque ela é um campo simbólico, ela é um campo que tem uma ressonância vibracional. Para você participar da autorretrato, você precisa ter uma frequência, uma vibração. A mesma vibração que eu tenho. É como se fosse uma conexão da rádio. Tem uma rádio aí que você precisa se conectar nessa rádio, na frequência daquela rádio. Se você estiver fora da frequência, você não consegue mandar o texto. Eu recebo vários autores que querem publicar, mas aí... Ricardo, eu não vou poder publicar porque eu bati o carro não sei aonde, eu sofri um acidente, estou com tal problema. Aí eu penso, tá ok. Saia dessa vibração. Quando você sair dessa vibração, você volta, né? Então, as pessoas que estão na vibração da produção artística, na vibração de escrever, na vibração da literatura, da leitura, é um campo magnético, porque ela atrai as pessoas, essa egrégora, ela atrai as pessoas que estão naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia. Se a pessoa deslizar dessa sintonia, ela sai da revista, ou quando ela cumpre o seu ciclo simbólico, talvez. Nossa, eu tô dando uma aula de filosofia, eu tô quase um filósofo aqui, né? Mas a Autorretratos é sempre um trabalho investigativo, porque eu tô sempre também investigando o trabalho que eu estou fazendo. Investigando do ponto de vista literário, artístico, técnico. Eu estou sempre em busca de respostas. E é uma revista que ela é autossustentável. Ela tem uma infraestrutura muito grande. O custo dela é altíssimo. Se for pensar lá comparar a primeira edição com a numeração agora 40, o custo para manter essa revista, a infraestrutura tecnológica e material que ela precisa é enorme, é muito grande mesmo. É um trabalho que envolve muitas vertentes e que daria para a gente fazer um curso sobre isso, né? Sobre essa gestão, em que eu sou o diretor executivo, o criador, fundador. Eu faço todo o plano da revista, desde da montagem da capa, a ilustração de cada editor, de cada autor, sou eu que faço. Porque eu tenho uma bagagem muito grande nesse meio artístico, nesse meio das ilustrações. Eu pesquiso, eu busco referência nas artes para criar as ilustrações dos autores, que é a tradução simultânea e a transposição daquele texto escrito para o universo da imagem. Então, eu preciso me ambientar, eu leio o texto do autor
e vou fazer uma adaptação, entre aspas, cinematográfica daquela obra. Vou traduzir em uma imagem, em uma fotografia ilustrativa. Ricardo, muitos autores estão perguntando sobre quais são os seus sonhos. Sobre os sonhos. Sonhos. O que é que eu posso dizer sobre os sonhos? Eu que sou um sonhador. Olha, todos os meus sonhos, eu divido os sonhos em duas categorias. Os sonhos materiais, eu já realizei. Os sonhos materiais é aquele sonho, eu gostaria de ter isto, aquilo. Meus sonhos materiais estão realizados. E tudo que eu desejo no plano da matéria, eu realizo. Eu sempre realizei. Algumas vezes com maior dificuldade, hoje, com muita facilidade, eu realizo os meus sonhos materiais, que estão se realizando constantemente, porque nós, como espíritos, nós estamos aqui para dominar a matéria. Temos que aprender a dominar a matéria. E dominar a matéria, você realiza os seus sonhos materiais. Mas há os sonhos Perfeito. intangíveis, a categoria dos sonhos intangíveis, que são aqueles que não dependem do dinheiro, que o dinheiro não compra. A felicidade não se compra, né, Ricardo? Porque o dinheiro traz muito conforto. O dinheiro te realiza, te dá conforto, mas te realiza no plano material. E eu não sou uma pessoa materialista, apegada a bens materiais. Longe disso. Compreendo o seu ponto de vista. Os bens materiais que eu tenho, eu estou administrando. É uma administração desses bens materiais que Compreendo. são meus enquanto eu estou nesse momento transitório da minha vida, porque a vida é transitória, nada é permanente. Nós vivemos numa constante impermanência, tudo é impermanente. As relações são impermanentes, tudo passa, nada fica, tudo passa. Então, os sonhos materiais são sonhos que estão realizados. E eu continuo realizando, porque enquanto estamos vivos, nós estamos trabalhando com a matéria. Mas os sonhos intangíveis, aqueles mais sutis, aqueles que dependem de uma conexão mais profunda, eu digo que estão a caminho. Esses sonhos que vão dar sentido a tudo que eu já alcancei até aqui, são os sonhos da categoria do astral, da espiritualidade, de alcançar a plenitude completa. Eu acho que todos estamos nesse caminho. Então, muita gente mandou perguntas, né, sobre sonhos. Eu acho que eu respondi da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado a todos que perguntaram sobre os meus sonhos. Obrigado mesmo. Ricardo, recebi uma pergunta muito inusitada. Posso te mostrar aqui na tela. Leia aqui, por favor. Nossa, que criatividade, que pergunta engraçadíssima. Ricardo, quando você vai para Mykonos, olha só, Mykonos é uma ilha na Grécia e agora em 2025 se tornou uma tendência. Todo mundo que está fazendo sucesso, os artistas principalmente, estão indo tirar férias em Mykonos. Antes era Paris. Todo mundo, vamos para Paris. Fulano foi para Paris e tirava foto na Torre Eiffel. Hoje você não vê mais. Sabe? Esqueceram de Paris. Não conheço Paris. Pretendo futuramente, quando eu fizer uma tour pela Europa, quero conhecer sobretudo Portugal. Os autores de Portugal que abraçaram a revista Autorretratos, meu muito obrigado. A revista em Portugal é o maior sucesso. Os autores portugueses são apaixonados pela revista. Que lindo isso. Recebo muitas mensagens. Um grande abraço para Portugal, que abraçou Autorretratos, e os autores que estão presentes, publicando mensalmente na revista, tá? A gente faz essa ponte aí, Brasil-Portugal. Que maravilha! Muito obrigado de verdade, meus autores portugueses. Amo vocês. E
Voltando, né, ao assunto, todo mundo fazendo sucesso, vamos para Mykonos. Ricardo, quando você vai para Mykonos? Aí eu digo o seguinte, eu tenho Mykonos Quero ir com você, Ricardo. há exatamente 1h30 da minha casa. Chama-se a Ilha de Boipeba. A velha Boipeba, na Bahia. A Ilha de Boipeba é uma ilha paradisíaca, pouco explorada aqui. É uma ilha lindíssima, que eu fui no início do ano e já pretendo voltar agora, no final do ano. Porque eu gosto do mar. Para mim não tem melhor lugar no mundo do que uma praia. Escutar o som da maré, ouvir uma música, sabe? Curtir a noite na ilha. Tinha que ser você mesmo, Ricardo. Ver o pôr do sol, a lua nascendo. Eu amo a praia, o mar. Eu gosto. É o único lugar que me fascina. É uma ilha. Gosto muito. E eu tenho uma das ilhas mais belas. Foi eleita aí no último concurso a ilha mais bela da América Latina. Isso é fantástico demais. É a ilha de Boipeba. Pesquisem aí no YouTube. Já achei aqui. As imagens que vocês vão ver. E quem puder conhecer, venha. É a ilha que o editor ama. Ilha de Boipeba. Lindíssima demais. É um paraíso perdido. E as pessoas estão indo para Mykonos. Ricardo, você vai a Mykonos? Aí eu quero perguntar. As mulheres alemãs, os italianos, franceses, os ingleses, que estão na ilha, porque a ilha é povoada por estrangeiros e, sobretudo, por gregos também. Tem gregos lá. Eles não querem Mykonos, putz, grilo. Eu vou pegar um avião, passar 20 horas enlatado no avião para ir para a ilha de Mykonos, na Grécia. Se eu tenho Mykonos a 1h30 da minha casa. Olha só, as pessoas precisam ter também um senso de realidade e perceber que tudo está ao nosso alcance. Você é visionário demais, cara. Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, encorajar vocês, autores, escritores, poetas, contistas, vocês que estão me ouvindo, vocês são capazes de conquistar absolutamente tudo que vocês desejam. Escutem bem o editor de vocês. Materializar os seus sonhos. É possível, acredite, porque eu passei uma fase de sofrimento muito grande na minha vida, mas eu recebi apoio dos meus amigos, dos meus familiares que me torceram por mim, que eu iria superar aquele momento difícil, que eu iria vencer. E eu venci. Eu sou um vencedor. Parabéns, Ricardo. Então, assim, e eu acreditei em mim, sabe? E as coisas estavam ao meu alcance. Eu não precisava pegar um avião, que eu passei no concurso tão longe e eu não precisava ir para longe, estava tudo aqui, estava tudo a um palmo do meu nariz. Então, muitas coisas é porque você não está percebendo, você não está enxergando a solução daquele problema, está na sua frente. Fique em silêncio, faça uma meditação e busque as respostas que estão sempre dentro de vocês, tá bom? Free.
Ricardo, agora vamos entrar na parte da premiação que você ainda não falou. E como já te apresentei as perguntas com antecedência, e que foram muitas, formule as suas considerações e responda, por favor. Eu quero dizer, meus autores queridos, que eu amo vocês, eu gosto de cada um de vocês que publica na revista, tenho um carinho especial por cada um de vocês, li as perguntas, aquelas perguntas anônimas que alguns de vocês mandaram, eu já conheço a dicção, eu já sei de quem é. Mas todas as perguntas estão girando dentro do mesmo eixo temático. Então não teve nenhuma pergunta que... Só a pergunta de Mykonos mesmo, né? Que foi a mais diferenciada. Ricardo, quando você vai para Mykonos? Fazendo uma alusão ao sucesso da revista, ao sucesso da pessoa aqui, Ricardo Neto, que está fazendo sucesso enquanto editor da revista. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que fazem dessa revista um grande sucesso, um acontecimento literário e que vamos, sem dúvida, ficar na história da literatura contemporânea. Mas vamos ao que interessa, o Prêmio Autorretratos de Literatura, que eu chamo também de Oscar das Letras. É uma premiação anual que a gente realiza aqui com a revista Autorretratos. E o Oscar das Letras, que é o nome do evento, totalmente remoto, tá? A cerimônia vai acontecer no dia 21 de dezembro, no nosso canal no YouTube Revista Autorretratos, aqui mesmo onde vocês estão acompanhando o podcast. Vamos lá, as perguntas sobre a premiação, né? Se vai ter segundo e terceiro lugar. Essa é uma pergunta muito importante, porque a resposta é não. O prêmio não tem segundo nem terceiro lugar, e isso é uma decisão muito consciente da minha parte, porque se eu anunciasse quem ficou em segundo lugar, essa pessoa iria comemorar, iria fazer festa, seguir publicando na revista Autorretratos e no ano seguinte, talvez conquistasse o primeiro lugar. E é exatamente isso que eu quero, que todos continuem acreditando no próprio potencial. Na Autorretratos, todos vocês autores que têm seus textos aprovados estão no mesmo patamar de mérito e talento. Então, assim, gente, o prêmio é apenas um símbolo, uma consagração de um entre muitos que poderiam estar ali. Se eu fosse um autor da revista, digamos assim, Ricardo é autor da revista, não é o editor, é outra pessoa, eu iria querer esse prêmio a todo custo. Porque quando você acredita em si mesmo, você não desiste. Eu digo isso também pela minha própria experiência, porque eu sempre fui ambicioso com tudo o que eu fiz. Na minha defesa, por exemplo, do TCC, eu disse para mim mesmo que eu fiz para tirar 10. Eu escrevi um TCC para ter nota 10 e eu tirei 10 nas 3 bancas. Os 3 avaliadores, os 3 avaliadores no caso, né? Foi 10, 10, 10. E foi uma sessão de aplausos, como uma sessão de aplausos de Festival de Veneza. Festival Cinematográfico, Festival de Cinema de Veneza. Foi muito aplaudido, porque eu ansiava pelaquela premiação ali. Porque eu acreditava e eu fiz para merecer. Então, o Prêmio Autorretratos é isso, é uma celebração da persistência, da fé no próprio talento de vocês, da jornada de quem continua escrevendo ano após ano, acreditando que o seu momento vai chegar. A segunda pergunta sobre o prêmio, né? Ricardo, o que é que você acha desse prêmio a nível nacional? Porque a revista Autorretratos ainda é jovem, mas está bastante consolidada. Olha, eu acredito que o Prêmio Autorretratos de Literatura está apenas começando, mas o potencial é imenso. Daqui a 10 anos, talvez, ou até menos que isso, né? Vai se tornar a maior premiação de literatura contemporânea do Brasil, quiçá da América Latina, sabe? E eu digo isso com muita convicção porque a revista, ela vem abraçando autores, não só brasileiros, mas também autores portugueses, né? Muitos autores portugueses, como eu falei, estão interconectados, que formam a revista no caráter internacional, sabe?
Então, assim, eu não vejo apenas como um reconhecimento nacional, mas como algo maior. É uma premiação que vai se tornar referência entre todos os países de língua portuguesa. É uma premiação de língua portuguesa. Sabe? Então, assim, ainda não é a maior, porque é recente. E os autores estão construindo agora suas carreiras literárias junto com a revista. Mas esse é o caminho, sabe? E eu vou perseguir isso com todo o empenho que eu sempre coloquei em tudo que eu fiz. Porque eu sei que vai chegar esse momento e quando chegar vai ser um marco não apenas para a revista, mas para toda uma geração de escritores que acreditaram desde o início. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos autores da revista Autorretratos das 5 regiões. Olha só, a revista publica autores das 5 regiões do país. Sabe, tem gente de todo canto. É possível encontrar a revista Autorretratos em qualquer lugar. A gente investe numa campanha publicitária, a revista está na Bienal do Livro, a revista está nos eventos literários, nas festas literárias, através dos autores que estão levando a revista para esses eventos nacionais, estão divulgando, estão falando sobre a revista. Então hoje é muito difícil você encontrar alguém do meio da literatura que não tenha ainda escutado falar na revista Autorretratos. É sem dúvida um fenômeno. Muito obrigado a cada um de vocês que constroem comigo essa linda história. Editor querido, agora fale dos critérios da premiação. Esta pergunta foi bastante requisitada, fale mais. Sobre os critérios do Prêmio Autorretratos de Literatura. Quais são os critérios? Como os jurados vão avaliar os textos? Primeiro, só concorre ao Prêmio Autorretratos de Literatura aquele autor que teve no ano de 2025, no mínimo, 6 revistas, 6 publicações impressas, tá? Então, esse autor que conseguiu somar as 6 revistas, ele já está automaticamente concorrendo ao prêmio. A lista dos autores, dos concorrentes, eu vou divulgar logo no início de dezembro. Assim que eu fechar a edição, eu já começo a divulgar os nomes dos autores que estão concorrendo nas 3 categorias: poesia, prosa e ensaios ou artigos. Os indicadores de avaliação são os mesmos do ano passado, tá? Os trabalhos vão ser avaliados com base nos critérios de originalidade, criatividade, qualidade literária, clareza e coesão, relevância do tema, impacto emocional, originalidade da abordagem, técnica poética, coerência e consistência e capacidade de surpreender ou provocar reflexão. Todos esses critérios para cada categoria, tá bom? Então, assim, cada publicação na revista Autorretratos, ela passa, claro, previamente, por uma cuidadosa avaliação da comissão editorial, que resulta na aprovação. Então, todos os autores que estão na Autorretratos têm capacidade de conquistar o prêmio. Acontece que é um concurso, e um concurso alguém vai ganhar. Então, assim, os critérios são estes, os avaliadores vão pontuar cada item desses critérios e aquele que somar a maior nota vai ser o grande vencedor do ano. Então, eu acho que o fator sorte, o fator de ter mandado um texto, talvez, que se destaque mais do que os outros textos, aquele próprio autor que mandou 6 textos, pode ter um texto ali que se destaque entre os 6, entre as 6 produções que ele mandou no ano, né? Ou as 12 produções, tá? Tudo vai ser avaliado, todos os textos, mas para concorrer, no mínimo, os 6 textos. Quero agradecer a todos vocês que me escutaram até aqui. Muito obrigado, tá? Estou me sentindo muito feliz com a revista Autorretratos, com a realização. Esse ano, 2025, foi um ano incrível para a revista. A gente alcançou aí um patamar altíssimo, conseguimos fazer várias mudanças estéticas, técnicas, então a revista está constantemente evoluindo, cada vez melhor, e sou muito grato a cada um dos autores das 5 regiões desse imenso Brasil,
que estão participando da nossa revista. Muito obrigado a todos, aos autores internacionais, aos leitores da Autorretratos, à equipe editorial. E muito obrigado de verdade e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos vocês. Para encerrar, fica a nossa admiração pela sua jornada, Ricardo. O que ouvimos hoje vai muito além da literatura. É uma verdadeira aula sobre transformar o espírito empreendedor em um projeto de vida. Fica claro que a Autorretratos é movida pela persistência e por uma energia que o senhor chama de egrégora, atraindo autores de todos os cantos. Ricardo, muito obrigado por esta conversa, por toda a sua franqueza e por nos mostrar que um sonhador realiza sonhos e que o caminho para o sucesso é, acima de tudo, uma autodescoberta constante. Seus autores estão felizes demais por tê-lo. Até a próxima e que a vibração da Autorretratos continue crescendo.